Ser cristão é acreditar em promessas. Você acredita em promessas e a maior parte das coisas da sua vida, se não todas as coisas da sua vida, estão sustentadas pela promessa. Desde Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus promete a semente que esmagaria a cabeça da serpente, todo aquele que nasce de Adão para frente vai ter a sua fé baseada em promessas. Um dia Jesus prometeu que viria. Outro momento ele disse que voltaria. Ele cumpriu sua promessa de vir e certamente vai cumprir a promessa de voltar. Mas tanto para qualquer espera, seja a espera pelo bebê Jesus que nasceu na manjedoura ou pelo glorioso Jesus que virá nas nuvens do céu, há uma necessidade de espera nas promessas. Crer em promessas e esperar pela promessa são coisas que não podem ser separadas. Portanto, a paciência para a vivência da fé cristã. E é disso que nós vamos falar hoje, sobre esse fruto do Espírito, a longanimidade ou a paciência. Não saia daí. Está só começando o Fé para hoje. A relação que temos com Deus é uma relação de crenças, porque nós conhecemos pela sua palavra e é necessário saber o que ele falou, se submeter à palavra de Deus. É com a palavra de Deus que nos relacionamos ao entender o que é o plano de redenção para conosco. A revista Esperança, Eu Creio, fala de identidade, um assunto tão necessário para hoje. Mas como que ela fala de identidade? Porque ela fala de como as nossas crenças determinam a nossa identidade e como essa chamada, esse nome que nos é dado o tempo todo de crente, pode de fato fazer sentido na vida. Revista Esperança Novo Tempo, Eu Creio, é feita para ser enviada para você. Ela está aqui na minha mão, mas o lugar dela não é com a gente aqui da Novo Tempo, é contigo. Nós fazemos, cremos nisso, lemos isso aqui, mas a gente fica muito feliz quando você pede a revista e começa a participar conosco dessa extensão da programação da Novo Tempo. Então peça a sua revista, tem os números aparecendo para você aqui embaixo, que são os canais com os quais você fala com o pessoal da Escola Bíblica. E essa revista será enviada para você sem nenhum custo, é só pedir e esperar e já começar a desfrutar das informações que foram colocadas para você aqui nela. A compreensão de tudo que existe começa com alguns pilares fundamentais. Por exemplo, a gente não vai entender o que é o mundo como ele está sem entendermos como o mundo foi, criado perfeito nas mãos de Deus. Nós não entendemos como o mundo é e como ele está se não entendermos também o que foi que o pecado fez quando entrou e gerou a queda da humanidade. As coisas só se explicam assim, mas também nós estudamos e devemos saber como que é o mundo, como ele será, a redenção total e a ação de Cristo na nossa vida. E por que isso é importante quando nós estamos falando sobre longanimidade e paciência? O mundo começa perfeito e a humanidade vive em harmonia perfeita entre si, com a natureza e com o seu Criador. Não tem nada de errado ali e a esperança não é uma necessidade. Não havia nenhuma necessidade de se pensar em alguma coisa que seria melhor. Não, Adão vivia a plenitude do que poderia ser vivido. Com a entrada do pecado, a primeira coisa que acontece no coração daquele casal é uma expectativa de morte. Quando nós olhamos para o texto, a gente vai perceber claramente que Adão e a sua esposa estão lá temendo. E ao fugirem no jardim, quando ouvem a voz de Deus e estremecerem, ali eles estão sentindo um misto de culpa, vergonha e medo. E olhando ao redor deles, eles já veem os efeitos que o pecado causa quando ele entrou na natureza. Mas Deus veio para salvar. Falou para eles como que as coisas seriam dali para frente, sobre a dor de ter filhos ou a mesma dor ao adquirir o pão do suor do teu rosto. Ele fala como a terra se tornará com cardos e abrolhos. Ele fala de uma vida difícil, da vida como você e eu conhecemos. Mas no capítulo 3 de Gênesis, verso 15, diz assim que a semente viria. Porém, inimizade, quando ele fala para a serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Quando eles saem dali cobertos com a vestimenta de peles que Jesus fez, eles já saem dali esperando. Adão viveu quase 1000 anos e todos os anos da vida de Adão foram anos de espera pelo cumprimento da promessa, foram anos de expectativa. Imagina quando o primeiro momento em que Eva percebeu que estava grávida e viria um filho, certamente na cabeça dela houve uma pergunta: será este já a semente prometida? E desse ponto para frente, quando nós olhamos para a história bíblica, nós vamos ver muita espera. Abraão é chamado aos 75 anos. Ali, no capítulo 12 do livro de Gênesis, nós vamos ver Jesus chegando e falando com Abraão, fazendo-lhe uma promessa de uma posse de uma terra, de uma nação que não poderia ser contada. Abraão não tem filhos, embora Abraão seja uma pessoa muito importante na região onde ele morava, na cidade onde ele morava, mas ele tinha consciência da sua idade e de que ele era casado também com uma mulher estéril. Agora, todos os passos de Abraão foram na expectativa, na espera pelo cumprimento da promessa. A promessa se cumpre quando Abraão tem 100 anos. Está fazendo a conta aí? Abraão esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa. A espera foi fundamental para a sua vida, foi necessária para o cumprimento da promessa mais importante naquele momento ali, porque a partir dessa nação haveria o cumprimento da vinda da semente prometido, que seria da descendência de Abraão. Mas logo na história de Abraão já há uma lição muito importante para a gente sobre a longanimidade, a espera no Senhor e a espera das promessas do Senhor. Porque entre a promessa que Deus fez para Abraão e o cumprimento da promessa que ele fez 25 anos depois, quando Sara finalmente fica grávida e chega Isaque ali para a vida deles, a espera faltou no momento. E, juntamente com Sara, numa ideia que definitivamente foi desastrosa, Abraão, tem um filho com Agar, sua serva. Essa falta de longanimidade ali produziu muitos problemas na família, a ponto de Agar ter que ser expulsa dali, saiu junto com seu filho, e dali nações se desenvolveram a partir dele e muitos problemas se desdobraram. Não para ali. Há uma promessa sobre a terra, há uma promessa de que os filhos de Abraão tomariam posse, mas mesmo assim, no capítulo 15 de Gênesis, há também uma advertência, a previdência de Deus entra em ação e diz: saiba, Abraão, a tua descendência será peregrina e escrava em terra alheia por 400 anos. 400 anos de espera. 400 anos depois, aquela multidão sai de lá do Egito para entrar em Canaã, mas mesmo assim ainda tem que esperar por 40 anos para o cumprimento dessa promessa. Podemos ir até a outra ponta da Bíblia e muitas vezes as pessoas e os homens e mulheres de Deus exprimiram diante de Deus essa necessidade de longanimidade e Deus confirmou para eles. Foi para Abacuque que Deus disse uma das frases mais importantes e famosas sobre a espera na Bíblia, quando ele diz: olha, aquele que vem virá e não tardará, porém o meu justo viverá pela sua fé. E ele diz: e se tardar, espera-o, porque o meu justo viverá pela sua fé. Aqui Deus falando com Abacuque, disse a Abacuque: eu cumpro as minhas promessas, e mesmo nesse contexto ele diz: o Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, não é um versículo, um texto, uma forma de Deus falar que a gente tem que ficar reverente na igreja. Não que a gente não tenha, tem que ser reverente na igreja, mas o versículo tem algo muito maior do que isso para dizer. Ele diz: o trono do universo não está desocupado. O Senhor está em seu santo templo e do santo templo sairá o juízo e a condução da história do universo. Confia em mim e espera. Jó esperou. Simeão e Ana esperaram para ver aquele bebê que seria o cumprimento da promessa. A falta de espera gera também uma das frases mais tristes da Bíblia, quando Jesus diz que veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ali, ao subir, ele diz para os discípulos e para nós: eu voltarei
Os anjos consolam os discípulos que estão entristecidos olhando para o céu, dizendo: esse Jesus que vós viste subir, voltará. E ele diz que voltaria. Portanto, toda fé precisa desse conteúdo espiritual essencial, que é a espera, a paciência, a longanimidade. Com que se relaciona a longanimidade com os textos bíblicos e como ela pode ser desenvolvida em nós? Essa pergunta precisamos responder e vamos abrir a Bíblia para isso. A primeira e essencial coisa que precisamos saber sobre a longanimidade se divide em duas verdades que não se dividem. Elas só se repartem para a gente saber. Paciência e longanimidade não é algo que os homens desenvolvem naturalmente. O próprio texto diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade. Essa longanimidade, essa paciência é fruto do Espírito. Ou seja, ele só pode ser produzido com a habitação do Espírito Santo na nossa vida. Cabe aqui dizer algo muito importante que deve ser repetido. Eu tenho certeza que eu estou falando para alguém que pode já ter sofrido com isso. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, diz o texto, é dom de Deus. A salvação não depende de nós. O que Deus exige de você quando Ele aparece diante de você, te busca e te encontra com a salvação? Ele exige rendição. O texto diz, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Ele quer que você acredite que Ele é capaz de te salvar. Agora, e a paciência que é necessária? E a fidelidade que é necessária? E as boas obras que são necessárias? Todas essas coisas, a obediência a Deus e seus mandamentos, o fruto do Espírito, esse desenvolvimento da personalidade que se espera de um cristão, não são exigências do Evangelho. Esses são resultados do Evangelho. Portanto, a longanimidade é algo que o Evangelho no coração produz, não necessariamente, e não é o que ele espera que se tenha. Repito, mas o fruto do Espírito é este, e na lista está lá a paciência, a longanimidade. E por que isso é muito importante? Porque nós não vamos nos esforçar para desenvolver paciência e assim agradar a Deus. Isso é desgastante, fracassado e inútil. O que nós devemos fazer é nos render a Deus e clamar a Ele todos os dias para que o Espírito Santo tome conta da nossa vida e no método que Ele quiser, da forma que Ele quiser, desenvolver em nós essa paciência, essa longanimidade. Não perca da sua mente essa palavra, desenvolver. Não é um passe de mágica e amanhã se acorda paciente. Nós vamos ver pela Bíblia que a paciência é desenvolvida. É por isso que os frutos ou que o fruto do Espírito não se descolam um dos outros. Se você tirar um apenas da lista dos 9 frutos do Espírito, todos vão desmontar. Só pensando um pouquinho. Para que Deus desenvolva em mim a paciência, eu preciso ser necessariamente manso diante dele. É a mansidão diante dele que permite que Deus me faça paciente do jeito que Ele quiser. Se não houver mansidão, não haverá longanimidade. Se não tiver longanimidade, jamais haverá domínio próprio. Portanto, é o Espírito Santo em nós desenvolvendo a personalidade de Cristo que nos faz pacientes. Mas também tem algo muito importante que foi dito por Pedro. Isso aqui é essencial para entendermos o que é a paciência e a longanimidade. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, o verso 9 diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Você notou o que Pedro diz? Ele diz que longanimidade é um atributo divino. Vamos voltar um pouquinho e entender uma questão essencial. Quando nós falamos da ação do Espírito Santo na nossa vida, tem algumas coisas que são básicas e estão lá na superfície do texto bíblico. Primeiro, quando ele vier, diz João 16:9, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Jesus disse também no Evangelho de João, capítulo 3, conversando com Nicodemos, de que a conversão, o nascer de novo, é obra do Espírito. Portanto, nós nos transformamos quando o Espírito Santo age sobre nós, ou seja, Ele é que nos transforma. Duas coisas agora para o nosso assunto são importantes. Quando o Espírito Santo preenche a vida de alguém, ele reproduz na vida dessa pessoa a vida de Cristo. A mente de Cristo é desenvolvida por meio do Espírito Santo. Ele é o agente que produz a vida de Cristo em nós. E como que a vida de Cristo em nós é desenvolvida pelo Espírito? O Espírito Santo faz com que tenhamos ações como de Cristo. Então, agir como Cristo está lá na Bíblia colocado como dons. Jesus cura, Jesus prega, Jesus alimenta as pessoas e todas essas coisas ali são dons também. Jesus ensina, então há dons de ensinar, dom de curar. Jesus expulsou demônios e lá na lista de dons tem isso também. Jesus falou que a igreja estaria edificada sobre ele, essa rocha que é Cristo. E ele também diz que os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, veja, dom não é somente uma coisa que você faz com habilidade. Dom é uma coisa que fazemos reproduzindo, sendo as mãos, os pés, a mente, a boca de Cristo. Dons não é somente algo espetacular que é feito. Dom é uma coisa que se faz esperando que o efeito daquilo seja aquilo que Cristo faria se estivesse aqui. Está me entendendo? Cantar bem não é somente isso, dom. É cantar e alguma coisa do Espírito acontecer no coração de quem ouviu essa canção. Não é só dons. Há uma outra coisa que o nascer de Cristo em nós envolve. Nós desenvolvemos a personalidade de Cristo a partir do Espírito Santo em nós. E quais são os traços de personalidade de Jesus? Como que a gente pode entender a sua mentalidade? Ele era amoroso, pacífico, benigno, longânimo, cheio de misericórdia, pleno, manso e tendo um enorme, fantástico domínio próprio. O fruto do Espírito é o desenvolvimento da personalidade de Cristo em nós. O que esse texto de Pedro conecta tudo isso? Ele está dizendo que Deus é longânimo. E se você for pensar a lógica de Deus nos mandamentos, sempre vai estar assim. Sede santos, e há uma razão. Por que eu sou santo? Você deve ser justo porque o Deus que você adora é justo. A nossa pureza é reflexo da pureza dele. E uma vida em santidade, o desenvolvimento da santidade, nada mais é do que Deus retirando de nós tudo que não é dele e desenvolvendo em nós tudo que é dele. Por Deus ser longânimo, ele diz para a gente que temos que ser também. Mas aqui cabe algo muito importante sobre este fato. Se Deus é longânimo, e a longanimidade é fruto do Espírito, todos nós somos responsáveis pela paciência que não temos. Porque ele não disse que é algo que ele exige de você, mas o fruto do Espírito, como a longanimidade, é algo que ele oferece a você por meio do Espírito. Portanto, a negação da presença do Espírito na vida, a negação de se submeter ao Espírito Santo pela forma como ele quer nos desenvolver, pela comunhão com a palavra, com a oração, com uma vida de serviço, também significa negar ter em si o fruto do Espírito. Sabedoria, fé, paz, todas as coisas definidas na Bíblia como dons ali, são dons dados pelo Espírito e nós somos, sim, responsáveis por todo o dom do Espírito e todo o fruto do Espírito que nós não desejamos que ele tivesse feito e desenvolvido em nós. Na Epístola de Tiago, no capítulo 1, nos versos 2 até o 4, Tiago fala uma coisa também, que é um alicerce da nossa compreensão sobre o desenvolvimento da paciência, da longanimidade. Escute, Tiago. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Primeiro é necessário conceituar a diferença entre provação e tentação. Provação, em essência,
São coisas que nos advêm e que Deus usa essas coisas para refinar a nossa fé, para desenvolver o nosso caráter, o nosso relacionamento com Ele. Tentação tem um efeito exatamente o contrário, de nos descaracterizar. É um assalto do mal, um assalto de Satanás para que nós cedamos e a gente regride na fé. Nenhuma tentação vem de Deus, nenhuma absolutamente, mas Deus prova sim os seus filhos. Há um contexto que exige sabedoria no dia a dia da vida, quando as coisas nos vêm e nos fazem sofrer e a gente atribui uma coisa ou a outra. A verdade é que a nossa vida tem que estar toda sob a direção de Deus. O que esse texto está dizendo é que a paciência, ela é desenvolvida e ela é desenvolvida com a experiência da vida no caminhar. Isso gera para nós uma submissão e uma mentalidade de submissão necessária. Se a paciência será desenvolvida e ela é desenvolvida com provação, note, com provação, não necessariamente que Deus vai nos infligindo dor para que nós cheguemos ao lugar que Ele está, mas Ele nos coloca em experiências onde a gente tem plena consciência de que aquilo que sustentamos não tinha tanta solidez. Por exemplo, você pode estar vivendo e falando da sua honestidade em uma situação onde a exigência dessa honestidade nunca aconteceu. Em outro momento, você pode ter um trabalho onde se tem acesso a muitos bens materiais e acesso com facilidade. Neste momento, a exigência da honestidade está acontecendo, ou seja, a honestidade está sendo provada. Deus nos coloca em circunstâncias onde a gente percebe que não temos tanta solidez em algumas coisas. E a resposta que Ele espera da gente é que nessas circunstâncias a gente vai lá e pede para Ele e se inclina a Ele, se sujeita ao Espírito para que aquilo seja desenvolvido em nós. Sim, Tiago fala que há uma condução e uma responsabilização de Deus quando Ele chega para nós e faz isso. Ele assume para si mesmo a tarefa de nos levar ao ponto que Ele quer. Isso é muito importante. Eu disse para você que nós somos salvos pela fé, somos salvos pela graça mediante a fé, mas nós não somos abandonados à nossa mercê, ao nosso trabalho, ao nosso esforço para sermos santificados. Deus nos justifica, nos perdoa e nos salva pelo seu poder e nos desenvolve. E o que Ele quer de nós no desenvolvimento do caráter, da salvação, da santificação, da perseverança? Ele quer que a gente permaneça com Ele. Da mesma forma que quando Ele vai nos justificar, Ele se aproxima de nós para nos entregar o Evangelho, Ele quer rendição para nos desenvolver. Ele diz, permaneça em mim que eu desenvolvo o fruto em você. Quando nós falamos de longanimidade, falamos de perseverança, a gente tem que falar também que ela aparece nos nossos relacionamentos. Ela vem de Deus, ela é reflexo do caráter de Deus que é longânimo. Ela é necessária para esperarmos as promessas de Deus conforme vimos aqui, mas ela vai fazer muita falta e essa falta pode ser trágica se não aparecer nos relacionamentos. Como pastor, eu já vi muito casamento deixar de existir porque deixou de existir a longanimidade. E também por aí há muitas crianças que se tornaram vítimas da falta de longanimidade dos seus pais, que não tiveram a paciência de vê-los desenvolver e se tornar no processo natural do seu crescimento aquilo que eles deveriam ser e a resposta que eles deveriam dar. Paulo, quando fala das nossas relações e usa o exemplo da nossa relação entre os irmãos, ele cita este texto, ele fala assim para a igreja de Efésio: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versos 2 e 3. Note que nesse texto Paulo usa palavras que se relacionam na carta que ele escreveu a Efésios
com a lista que ele faz em Gálatas 5:22 sobre os dons do Espírito e sobre o fruto do Espírito. Ele fala de mansidão e ele coloca tudo isso nos relacionamentos. Suportar uns aos outros para que se mantenha a unidade. Ele diz que para que a gente tenha uma igreja de verdade, um povo de Deus que se levante de verdade, a unidade deve ser um bem absoluto. Quando ele fala de unidade, ele fala que com unidade não se negocia. Não há nenhum tipo de atitude que seja verdadeiramente válida se aquela atitude ela está atacando a unidade do povo de Deus. Relacionamentos necessitam de perseverança. Para mim, me vem à mente imediatamente a história de Paulo com Marcos. Na primeira viagem missionária de Paulo e organizada por Barnabé, Paulo não tem paciência com Marcos, não tem paciência com a imaturidade de Marcos e fica profundamente ferido pela forma com que ele os abandonou no caminho. Na segunda viagem missionária, Barnabé tem a intenção de desenvolver Marcos e Paulo se opõe firmemente. O texto diz que houve entre eles tal desavença que eles nem conseguiram fazer aquela viagem juntos. Paulo, Barnabé, Marcos e Silas se dividem em duas duplas missionárias. Mas quando eu vejo Paulo escrevendo, nas suas últimas palavras, lá na carta que ele escreve para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz uma palavra linda que define um cristão. Traga-me Marcos, ele me é útil. Traga-me Marcos. Nós vamos perceber que lá na segunda viagem missionária, Paulo não quer saber de Marcos junto com ele. Mas quando ele está nos últimos momentos de vida, ele relata a presença de Marcos na vida dele e diz, traga-me Marcos, ele me é útil. Sabe que quando eu penso sobre isso, me vem uma pergunta, quantos Paulos sem paciência você já encontrou na sua vida? Ou quantos Marcos não desenvolvidos já te fizeram perder a paciência? Pois bem, na igreja, na vida, nós vamos lidar com pessoas como Paulo, que podem até nos machucar em algum momento. E vamos lidar também com pessoas como Marcos, que não vão nos servir para fazer aquilo que a gente se empenha a fazer. A verdade é que no final da história, o Espírito Santo desenvolveu em Paulo as características de um cristão verdadeiro e desenvolveu em Marcos também a característica de um cristão verdadeiro. No episódio de hoje, a gente viu quanto a longanimidade é importante para a vida, tanto para esperar Jesus, esperar nas promessas de Jesus, se relacionar com Ele, como se relacionar com os irmãos. Vimos também que é impossível para nós desenvolver por nós mesmos, mas somos dependentes do Espírito para isso. A gente vai continuar aqui falando dos frutos do Espírito e na semana que vem eu quero dizer para você de um tremendamente especial também, que tem que ser parte do seu dia a dia, o tempo todo.